Olá pessoal de Estratégia, eu sou o professor Eric Alves e este é mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo. Estamos estudando a Lei 8.112 de 1990 e neste vídeo vamos tratar sobre os afastamentos que o servidor público ele pode usufruir, segundo a Lei 812. Então, vem comigo na tela. Aí, tema de hoje, afastamentos. A Lei 8.112 diz que o servidor público federal ele pode se afastar do exercício do cargo para servir a outro órgão ou entidade. Também ele pode se afastar para exercício de mandato eletivo. Ele pode se afastar para estudo ou missão no exterior e também para participar de pós-graduação stricto sensu no país. O detalhe é que nos afastamentos, o servidor ele se afasta do exercício das atribuições do seu cargo, mas podem ver aqui que ele continua exercendo uma função pública, uma função de interesse público. Então, essa característica diferencia os afastamentos das licenças. Na licença, não. Na licença, o servidor, por exemplo, ele se afasta para cuidar da saúde, para tratar de um interesse particular. Aqui não, nos afastamentos, ele se afasta do exercício do cargo, porém ele continua exercendo uma outra função pública. O primeiro afastamento previsto na Lei 812 é o afastamento para servir a outro órgão ou entidade, é a famosa cessão do servidor. O servidor ele é cedido para servir a outro órgão ou entidade. E ele pode ser afastado nessas condições para exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Então, esse afastamento não é restrito à esfera federal. O servidor ele também pode ser cedido para um cargo estadual, para exercer um cargo no DF ou também para exercer um cargo num órgão ou entidade municipal. Porém, o servidor ele só pode ser cedido, ele só pode se afastar para exercer um cargo em comissão ou uma função de confiança. Então, cargo em comissão ou função de confiança estão expressamente previstos lá na Lei 8.112. Porém, a lei também abre espaço para que outras leis específicas estabeleçam outros casos em que o servidor poderá ser cedido para servir a outro órgão e entidade. A princípio, ele só pode ser cedido para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, dentre outros casos previstos em leis específicas. A Lei 812 também diz que o servidor afastado para servir a outro órgão ou entidade, a remuneração desse servidor ela será paga pelo órgão ou entidade cessionária. Órgão ou entidade cessionária é aquele que recebeu o servidor. Então, o órgão lá do Estado, do município, ou mesmo da União que está recebendo esse servidor que está usufruindo do afastamento é que deverá custear a remuneração desse servidor. O órgão do qual o servidor se afastou, ele não arcará com a remuneração, e sim o órgão que o recebeu. O próximo afastamento previsto na Lei 812 é o afastamento para exercício de mandato eletivo. Então, fazendo um paralelo lá com as licenças, vimos que o servidor ele tem direito a tirar a licença para atividade política, e essa licença para atividade política é para o servidor participar do processo eleitoral, participar das eleições. Depois o servidor ele obteve sucesso nas eleições e quando ele for exercer o mandato, ele deverá ser afastado para o exercício de mandato eletivo, não é licença, ele será afastado. Então, esse afastamento está aqui, ele é concedido ao servidor investido em mandato eletivo federal, estadual ou distrital. Então, o servidor ele pode concorrer a uma eleição federal para presidente, para deputado federal, também pode concorrer a uma eleição estadual para governador, deputado estadual, ou também uma eleição distrital. Faltou aqui também a eleição municipal, tá ok? O servidor ele também pode ser afastado para concorrer a uma eleição, a um pleito eleitoral municipal. Aí agora temos aqui algumas peculiaridades. Se o servidor ele for eleito para exercer o cargo de prefeito municipal, ele será afastado do cargo e ele também poderá, durante o afastamento, ele pode optar
por continuar recebendo a remuneração do cargo, ou seja, ele não irá receber a remuneração do prefeito, irá receber a remuneração do seu cargo federal. Já se o servidor ele for eleito para exercer o mandato de vereador, aí temos duas situações. A primeira, se houver compatibilidade de horário entre o exercício do seu cargo federal e o mandato de vereador, se ele conseguir exercer os dois cargos, se houver uma compatibilidade de horário, ele receberá a remuneração do cargo federal e também a remuneração de vereador, ou seja, a remuneração do mandato eletivo. Porém, se não houver essa compatibilidade de horário, o servidor ele será afastado do cargo, ou seja, ele será afastado, ele não irá exercer as atribuições do cargo federal, porém será facultado ao servidor optar por continuar recebendo a remuneração do cargo federal e não a remuneração de vereador. E nos demais casos, no caso de o servidor ser eleito para presidente da República, deputado federal, deputado estadual, o servidor ele será afastado do cargo e receberá a remuneração do cargo eletivo apenas. O próximo afastamento previsto na Lei 812 é o afastamento para estudo ou missão no exterior. A lei diz que esse afastamento poderá ocorrer pelo período de até 4 anos e o servidor, para se afastar, para estudar ou por uma missão no exterior, ele depende de autorização do alto escalão aqui, do presidente da República ou do presidente dos órgãos do Poder Legislativo ou do presidente do Supremo Tribunal Federal, dependendo de a qual poder o cargo do servidor está vinculado. Então, se ele for um servidor do Poder Judiciário, ele depende de autorização do presidente do Supremo Tribunal Federal. Se for um servidor do Executivo, ele depende de autorização do presidente da República e assim por diante. E a forma de remuneração do servidor que se afaste para estudo ou missão do exterior, ela será definida em regulamento, ou seja, a Lei 8.112 ela não dispõe sobre essa remuneração do servidor que usufrui desse tipo de afastamento. O próximo afastamento previsto na lei é o afastamento para participar de pós-graduação stricto sensu no país. A lei diz que esse afastamento ele será concedido no interesse da administração, ou seja, a critério da administração, desde que não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. Então, se o servidor ele conseguir participar do curso de pós-graduação no país e conseguir conciliar esse curso com o exercício do seu cargo, inclusive mediante uma compensação de horário, ele não fará jus ao afastamento. Porém, se não existir essa possibilidade, mesmo mediante compensação de horário, aí sim ele fará jus ao afastamento. A lei ela impõe algumas condições para que o servidor ele faça jus ao afastamento para participar de pós-graduação. A lei diz que esse afastamento será concedido aos servidores efetivos, apenas os servidores efetivos no respectivo órgão ou entidade, há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório. Então, o servidor, para se afastar do cargo para cursar um mestrado, ele deve estar há pelo menos 3 anos nesse cargo. E se for para cursar um doutorado, ele deve estar há pelo menos 4 anos no cargo para fazer jus ao afastamento. Lembrando que esses períodos aqui de 3 anos e 4 anos estão incluídos neles o período do estágio probatório. E também esse afastamento ele somente será concedido aos servidores que não tenham tirado licença para tratar de assuntos particulares, licença capacitação ou afastamento para participar de pós-graduação nos 2 anos anteriores à solicitação. Então, são essas condições que o servidor deve observar, deve atender para que possa usufruir do afastamento para participar de pós-graduação. A lei diz que esse afastamento será com remuneração e também impõe que o servidor, após ele retornar do curso, após terminar o curso, o servidor ele deverá exercer suas funções por um período igual ao do afastamento. Se o servidor
Por exemplo, ele ficou afastado 2 anos para cursar o mestrado. Depois que ele terminar o mestrado, ele deverá permanecer pelo menos 2 anos no cargo público. Ele não poderá deixar esse cargo, sob pena de ressarcir à administração o investimento feito lá na sua capacitação. Afinal, ele passou 2, 3 anos cursando o mestrado com remuneração. Então, a administração espera que esse conhecimento adquirido pelo servidor seja aplicado no exercício das suas funções. Então, por isso que ela exige que o servidor ele permaneça pelo menos por um período igual ao do afastamento após o retorno. Se ele não permanecer, se ele permanecer por um período inferior ao do afastamento, o servidor deverá ressarcir o investimento, os gastos que a administração teve com o servidor durante o período do afastamento. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que tenham aproveitado. Um abraço e até o próximo vídeo.